Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida, sua casa, seus projetos, sua família, em nome de Jesus. Graças a Deus que tem nos dado vitória por Cristo Jesus, nosso Senhor, e tem nos concedido esse privilégio de acordarmos nesta manhã e podermos meditar um pouquinho na palavra de Deus, que é orientação para a vida de cada um de nós e alimento para a alma daqueles que estão sedentos pela palavra de Deus. Se possível for, eu peço para você abrir a sua Bíblia Sagrada na carta que Paulo escreveu aos irmãos de Roma, no seu capítulo de número 6, no verso de número 23, que nos diz assim: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Esse verso aqui, de número 23, é um resumo de tudo aquilo que Deus veio usando o apóstolo Paulo para escrever aos irmãos de Roma, que está contido aqui no verso 1 até o versículo 23, do capítulo 6. Então aqui no versículo 1 está dizendo assim: aqui diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça superabunde em nós? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que aqueles que foram batizados em Cristo Jesus, foram batizados em Cristo Jesus na sua morte? Então, aqui o verso de número 23 vem nos falando algo revelador para a vida de cada um de nós, que com certeza, se você compreender e entender, você vai mudar alguns posicionamentos e você vai viver uma vida de vitória em vitória. Então aqui no verso de número 23, a gente enxerga aqui dois resultados. Um resultado de morte e outro de vida eterna. Então, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, salário se entende que é o resultado de um empreendimento de força ou de uma atividade. Só que aqui está sendo uma aplicação feita para o pecado. Então, o pecado vai gerar o quê? Uma consequência de um resultado, que é a morte. Está bem claro aqui, Deus usou o apóstolo Paulo de maneira bem clara, para dizer que o resultado do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então aqui eu quero parar para meditar um pouquinho e dividir algo com você que Deus falou comigo nessa manhã. É algo muito profundo e revelador. Entre o salário do pecado, que é a morte, o salário é um resultado, e entre o resultado do salário do pecado, que é a morte, e a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor, existe aí um processo entre esses dois resultados, morte e vida eterna. Então, quando você confessa Jesus como teu único e suficiente Salvador, você entende que a partir daquele momento o homem velho morreu, as coisas velhas foram lançadas no mar do esquecimento, tudo se fez novo. Então, a partir daquele momento que você aceita Jesus como teu único e suficiente Salvador, o Senhor da tua vida não é mais o pecado que te escravizava, mas é Jesus que te liberta e te conduz uma vida em vitória até chegar à vida eterna. Então você preste bem atenção nessa colocação e leva para o teu coração para a vida toda. Você nunca vai ter Jesus como teu Salvador se você não tiver Ele como teu Senhor. Então o Senhor é aquele que está sobre. Então, quando você se liberta do pecado que era o Senhor da tua vida, você foge da condenação do salário do resultado do pecado, que é a morte, e passa da morte para a vida. Porém, isso aí tem um processo. Entre o resultado de morte e vida eterna, tem um processo no meio. Que processo é, pastor? Um processo de libertação. Então, todo dia nós precisamos ser libertos. Só que tem algo aqui muito importante.
Não é nós sabemos que a nossa luta não é humana, física, é espiritual? Como Deus usou o apóstolo Paulo lá, os irmãos aos Efésios, capítulo 6, versículo 10. Não é saber disso, não é saber que a nossa guerra ela é espiritual, não é saber que você tem que guerrear para você se manter vivo na fé. Mas é você entender nessa manhã que é uma questão de escolha. Você que escolhe o teu resultado final. Ou o resultado de salário com morte, ou vida eterna por Cristo Jesus, tendo Jesus como teu Senhor. Lembrando que Jesus ele nunca vai ser o teu Salvador, o meu Salvador, se ele não for Senhor. Mas sabe por que Jesus ele entrou com o senhorio da minha vida e da tua? Porque ele nunca teve o pecado como seu Senhor, porque ele foi para a cruz sem pecar. Ao contrário de nós. Então não podemos achar que podemos servir a dois senhores. A Bíblia diz isso. Que não podeis servir a dois senhores, ou há de amar um e odiar o outro, aborrecer a um e cuidar do outro. Então você tem que se decidir. Que tipo de resultado você tem buscado para a tua vida? Qual empreendimento de força que você tem colocado na tua vida? Então, você tem que fazer uma escolha, e uma escolha de libertação. Não adianta você falar para quem não quer ouvir, ensinar para quem não quer aprender, se a pessoa não quer ouvir, ela não vai dar a devida ênfase, a atenção, a credibilidade que deve. Mas se uma pessoa ouvir a palavra, der credibilidade, der atenção, buscar empenho, buscar esforço, o Espírito Santo de Deus, ele enxerga onde o homem não enxerga. Ele vai enxergar esforço, empenho, dedicação, atenção, e ele vai te dar força e você vai ser liberto, e o resultado da tua vida vai ser vida eterna. Não podemos servir a dois senhores. O salário do pecado é a morte. Não se engane. Você pode até viver no pecado e dizer, não, meu pastor não sabe, ninguém, minha esposa não sabe, meu esposo não sabe, mas Deus sabe. E o resultado vai ser morte. Você pode morrer espiritualmente aqui, ó, na terra, nesse plano. Você pode ser obreiro, diácono, pastor, você pode ser o que for. Mas se você morrer espiritual, é só Jesus que pode te resgatar. E por final o quê? Morte eterna. O salário do pecado é a morte. Mas o resultado de uma vida fidedigna, uma vida de santidade, é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Louvado seja Deus. Analise o que Deus está falando com você nessa manhã. Analise. O Senhor, Ele te ama. Mas o Senhor Jesus, Ele vai trabalhar na alma daqueles que estão com o coração fértil. A alma quebrantada e fértil diante da palavra. A palavra entra e vai gerar ali em você frutos de arrependimento. Você tem que ser liberto. Eu tenho que ser liberto. Então, entre o resultado de morte e vida eterna, tem um processo no meio. Um processo de libertação. Mas a pessoa tem que querer. Você tem que querer se libertar. Não adianta você querer ajudar uma pessoa que é intoxicada de um vício. Você pode pagar a clínica, você pode gastar dinheiro, mas se a pessoa não quiser, ela não vai ser liberta. Mas Jesus quer libertar ela. Se ela quiser, ela vai ser livre pelo sangue de Jesus. Deus vai entrar com a providência, vai libertar da prostituição, de todo tipo de aprisionamento. O pecado são cadeias invisíveis, porém reais, que aprisionam a alma de uma pessoa. Seja livre pelo sangue de Jesus, pelo nome de Jesus nessa manhã. Você tem que escolher. A tua vida é o resultado das tuas escolhas, irmão. Aprende isso. Ou você é carne ou você é peixe. Ou você vai para o céu ou você vai para o inferno. Ou você é treva ou você é luz. Ou você agrada a Deus ou agrada o inimigo. Ou você vive na verdade ou vive na mentira. É uma questão de escolha. Quer saber? Você que escolhe o resultado da tua história. Começa hoje a guinar a embarcação da tua vida rumo a um porto de vitória. Louvado seja Deus. Receba essa palavra nessa manhã.
tem resultado para quem faz as coisas certas. Sabe por que muitas pessoas não querem inserir na sua vida o processo de libertação? Porque dá trabalho, é espinhoso, é sacrificial para nós hoje. É melhor vivermos à la vontade, tranquilo, em paz, sem incomodação, sem muito estresse. Mas Jesus, ele passou muitas coisas aqui por mim e por você. Ele sofreu o martírio da cruz. Você já se esqueceu da comemoração da Páscoa, da Sexta-feira Santa? Não é para comemorar só na sexta-feira, é todo dia. Lembrar o que Jesus passou por mim e por você. Para você não ter uma vida promíscua, uma vida de vergonha, uma vida de mentira e de engano, mas se submeter ao processo da libertação. E o processo da libertação, a primeira atitude primordial, não é de Deus, é minha e sua. Sabe por quê? Porque Deus, ele não pode anular o nosso livre-arbítrio. Nós somos o resultado das nossas escolhas. Nessa manhã você escolhe o céu ou o inferno. Se você agrada a Deus ou ao inimigo. Receba essa palavra nessa manhã. Que Deus em Cristo te abençoe, tua casa, tua família, teus projetos, teu ministério, em nome de Jesus. Meus irmãos, lembrando, se inscreva lá no canal PR de Pastor Adailto Fonseca, Café com Bíblia. Tem que escrever tudo. PR Adailto Fonseca, Café com Bíblia. Ative lá o sininho, se inscreva no canal para que a palavra de Deus chegue aonde muitas das vezes você não tem coragem de ir, nem eu. Mas a palavra de Deus vai. E a pessoa recebe uma palavra dessa de manhã e é liberta pela palavra, porque é a palavra que se encarrega. Não é o pregador, é a palavra, não é o pastor. É a palavra que faz toda a diferença. Deixa Deus te usar como um missionário virtual. Olha, louvado seja Deus. Muitas das vezes a pessoa publica, compartilha tantas coisas que, sem comentário. Compartilha a palavra de Deus. Você está compartilhando vida, saúde para almas que estão gemendo e chorando. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Eu quero orar por cada um de nós. Pai, eu te louvo, te exalto, te enalteço, o Espírito é verdade. Muito obrigado pelo teu cuidado, pelo teu grande amor, Senhor. Que não venhamos viver ludibriados, achando que podemos manipular os resultados daquilo que o salário será a morte. Mas também o Senhor, meu Pai, galardoa aqueles que vivem uma vida de santidade, uma vida em busca de fazer as coisas de maneira correta. Assim eu te louvo, te exalto por essa oportunidade ímpar a qual o Senhor tem me concedido em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, hoje e sempre. Um beijo no teu coração.